Segundo ano de Sociologia. Tema da aula: o trabalho como mediação. Habilidade: identificar o trabalho como mediação entre o homem e a natureza. O trabalho na antiguidade estava associado a esforço físico, cansaço, penalização. A origem da palavra trabalho, no latim vulgar, associa trabalho, tripalium, a um instrumento de tortura feito de 3 travas cruzadas, ao qual os réus eram presos. O trabalho representava uma atividade indigna, reservada aos escravos, aos que viviam livremente. A subsistência vinha da coleta de frutos, da caça e outras atividades. O tempo do trabalho era o da natureza, dia ou noite, chuva ou sol. Na era moderna, o trabalho teve seu significado transformado. Passou de atividade desprezada à condição de expressão da própria humanidade, fonte de produtividade e riqueza. Com as mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais no século XX, a ideia do trabalho firmou-se como uma atividade valorizada. O que é trabalho? Na civilização ocidental, a percepção de que o trabalho é algo que traz sofrimento e é reforçada por outras ideias influenciadas pelas tradições greco-romana e judaico-cristã. Para os gregos, de forma geral, o trabalho era visto como algo que embrutecia os espíritos e tornava o ser humano incapaz da prática da virtude. Era um mal que a elite deveria evitar, isto é, o trabalho braçal. Por isso, era executado por escravos, ficando a cargo dos cidadãos as atividades mais nobres, como a política. No cristianismo, o episódio bíblico da expulsão de Adão e Eva do paraíso, como consequência do pecado original, condenando-os. Essa era a concepção de trabalho. Condenando-o a ganhar o pão com o suor do seu rosto. Ampliou-se a conotação negativa do trabalho. Assim ele apresentava e se apresenta na nossa sociedade. Também os sentidos de fadiga, luta, dificuldade e punição. Mas além desses sentidos, o que é trabalho? Podemos definir aqui algumas palavras. Trabalho é um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o ser humano exerce para atingir determinado fim. Será que existem outros seres que também empregam suas forças e faculdades para conseguir um objetivo? Em tese, sim. A princípio, sim. Podemos afirmar que alguns animais também trabalham. As aranhas tecem, as abelhas constroem as colmeias, as formigas constroem os formigueiros. A princípio, é uma atividade, é um trabalho. Vamos lembrar aqui uma fábula, a cigarra e a formiga. Existem várias versões desta fábula, mas o resumo, o sentido pode ser um só. A história da cigarra que só queria cantar e se divertir, e da formiga que só trabalhava. Um dia elas se encontraram e a cigarra questiona o porquê a formiga só trabalha. Esta responde que precisava trabalhar naquele momento para ter alimentos no inverno. Como era verão, a cigarra riu da formiga e replicou que o inverno estava longe demais. Para que ela se preocupar? Passados alguns meses, chegou o inverno e a cigarra quase morreu de frio e fome. Quando estava com pouca força, bateu à porta da casa da formiga e pediu ajuda. A formiga ajudou, mas lembrou-lhe da importância de trabalhar e poupar. Há outros exemplos de animais considerados trabalhadores. O pássaro chamado João de Barro, que constrói a sua própria casa. Os animais aqui mencionados, caríssimos amigos, são vistos
pelo senso comum como animais trabalhadores. Mas na perspectiva sociológica, os animais não trabalham, só o ser humano trabalha. O trabalho é visto como uma atividade que ajuda o ser humano a construir a sua condição humana. Para esclarecer a questão do trabalho como atividade do ser humano, vamos recorrer a Karl Marx, considerado um dos maiores filósofos alemães. Realizou estudos importantes também para economia e sociologia. Marx do século XIX, de 1818 a 1883. Sua obra magna, O Capital. Para Marx, o trabalho é uma atividade essencialmente humana. Por quê? Vamos retomar a questão da aranha e dos animais. Uma aranha executa apenas o que se assemelham às de um tecelão. E a abelha, na construção de suas colmeias, deixa envergonhado mais de um arquiteto. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor das abelhas? O arquiteto projeta sua obra antes de construí-la, na realidade. No final de todo o processo de trabalho, temos um resultado que já existia na imaginação do trabalhador, desde o começo, na mentalidade do arquiteto. O trabalho humano distingue do trabalho animal, pois o homem planeja antes de executar uma atividade. Ele concebe o trabalho antes de executá-lo. Já os outros animais não possuem essa capacidade. Os outros animais trabalham, entre aspas, de forma instintiva. Na verdade, é equivocado usar o termo trabalho para se referir às atividades realizadas pelos outros animais. Estes executam tarefas guiados pelo instinto. A abelha faz o mel e constrói a colmeia instintivamente. Por isso, todas as colmeias de uma mesma espécie de abelha seguem as mesmas configurações. A formiga também constrói instintivamente os formigueiros. Por isso, eles seguem a mesma estrutura. O mesmo processo ocorre com João de Barro e sua casa. Os animais só mudam sua maneira de agir quando ocorre alguma alteração no seu meio, no seu habitat, o que os leva a se adaptar, mas eles não mudam suas atitudes intencionalmente. Só o ser humano tem essa capacidade, as outras espécies não. Com o objetivo de conseguir os meios que garantam a sua subsistência, sua sobrevivência, o ser humano age sobre a natureza, transformando-a. Aqui é o objetivo do trabalho. Como o homem utiliza o trabalho como mediação, com o objetivo de conseguir os meios que garantam a sua subsistência, o ser humano age sobre a natureza, transformando-a. Ele se apropria dos materiais existentes na natureza e cria objetos, inventa coisas e se relaciona com os outros seres humanos por meio do trabalho. O trabalho é uma relação. Desse modo, o trabalho é uma atividade de mediação entre o ser humano e a natureza. O ser humano emerge gradualmente, desenvolve-se e adquire a sua humanidade no exercício de sua atividade, de seu trabalho, da sua produção social. Nesse sentido, pode-se dizer que o trabalhar, o ser humano, se constrói como ser humano, pois ele age de forma deliberada, de forma consciente sobre a natureza. É por isso que o trabalho, visto como uma atividade que ajuda o ser humano a construir a sua condição humana. Como o conceito de trabalho é ambíguo, pode ter diferentes significados. Para muitas pessoas, trabalho é sinônimo de emprego, como se só trabalhasse quem tem emprego. É importante entender que trabalho sempre existiu sob diferentes formas, ao longo da história da humanidade, já que é toda atividade humana que envolve a transformação da natureza para atingir o seu fim. Isso é trabalho. Entretanto, o emprego é uma relação social de trabalho muito recente, que surge a partir do momento em que o ser humano deixa de ser escravo e deixa de ser servo e se transforma em um ser livre.
livre para vender o seu trabalho e estabelecer um contrato com o comprador em troca de um salário que lhe permita adquirir os meios de vida necessários à sua sobrevivência. Emprego pressupõe trabalho assalariado. Portanto, ele é algo característico da sociedade capitalista, da sociedade moderna. O trabalho livre sucedeu historicamente a outras formas de trabalho, como a escravidão e a servidão. Na Grécia Antiga, o trabalho era uma atividade exercida pelos escravos. Na Idade Média, as pessoas trabalhavam nos campos ligados a um senhor feudal, ou moravam nos burgos, nas periferias. Em todos esses momentos da história, as pessoas executavam algum trabalho, mas não tinham emprego. O emprego só se disseminou com o capitalismo, quando o trabalhador passou a vender a sua força de trabalho, força física, mental, em troca de um salário. Emprego requer salário. Ao conseguir o emprego, o trabalhador assina um contrato de trabalho que especifica suas funções, adquire direitos, ao contrário do que ocorria na antiguidade, em que os escravos eram uma propriedade dos seus patrões, e na Idade Média, em que os trabalhadores eram servos presos à terra do senhor feudal. No capitalismo, os trabalhadores são livres, entre aspas, também, para procurar outras condições de trabalho em um novo emprego. É importante lembrar que a liberdade no capitalismo, para muitos dos trabalhadores, é relativa, uma vez que a maioria dos trabalhadores não podem escolher a quem, quando e muitas vezes onde procurar emprego. Mas o significado mais importante do trabalho livre ou da liberdade do trabalhador é dado pelo fato de que, com o esfacelamento do sistema feudal e de produção, o servo libertou-se das amarras que prendiam o senhor feudal, mas perdeu acesso, aqui é uma consequência do trabalho de hoje, perdeu acesso aos meios de produção, a terra, matéria-prima, instrumentos de trabalho. Então, passou a dispor de uma única propriedade. O trabalhador de hoje tem uma única propriedade. Qual que é essa propriedade? Sua força de trabalho. Então, o trabalho é toda atividade humana, exercida no decorrer da história, e emprego é um trabalho assalariado, em que a pessoa ela assina um contrato ou carteira assinada e ela tem uma carga de direitos, férias remuneradas, seguro-desemprego, plano de saúde. Então, caríssimos amigos, esse é o trabalho enquanto mediação. O ser humano é capaz, ele tem uma intenção, é capaz de produzir seu próprio sustento e revolucionar, colaborar na construção de uma sociedade.